Olá, maravilhosa! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda aqui a essa aula, a essa sessão. Eu vou ser o mais direta possível, porque conhecendo você como eu conheço, e eu atendi já muitas e muitas mulheres, estou quase na marca do atendimento de 10 mil mulheres, eu sei de uma das questões que você tem na sua vida, que é falta de tempo, né? A gente está sempre corrida, a gente está sempre com um monte de coisa para fazer, a gente está sempre com muita demanda e sempre com a sensação de que a gente não fez o suficiente. Eu preparei essa aula aqui, eu preparei essa sessão aqui para eu te trazer clareza, para eu te trazer direcionamento sobre por que algumas coisas na sua vida estão acontecendo. Porque mesmo você tentando, mesmo você se esforçando, mesmo você sendo uma boa pessoa, que eu sei que você é honesta, dedicada, religiosa, íntegra, maravilhosa, com princípios, com valores. Por quê? Mesmo você tendo tudo isso, você sendo uma boa pessoa, algumas coisas estão travadas na sua vida. Algumas coisas não estão acontecendo da maneira como você gostaria. Por que isso está acontecendo? Então, eu preparei essa aula aqui, essa sessão, para te trazer essa clareza, para te trazer essa expansão. Eu vou falar dos seus 5 principais desafios e como que isso está relacionado com as nossas feridas da infância. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas nós temos estudado mesmo 5 feridas que a gente tem desde a nossa infância e que se a gente não cuida disso, e não vai cuidando, porque a gente está sempre tendo novas emoções, não é verdade? A gente não tem só as emoções que marcaram a gente até hoje. A gente está sempre tendo novas emoções, novas experiências, novas crenças. Então, se a gente não cuida de tudo que a gente já viveu até agora, a chance da gente repetir isso é muito grande, tá? Então, eu preparei um combo especial para você, que depois dessa aula que eu vou liberar. Qual que é esse combo? É o meu treinamento Limpezas Terapêuticas e de presente para você, na verdade, de presente para as 20 primeiras, então você tem que ser rápida. Você tem que estar com o seu merecimento ativado. Você tem que estar naquele momento, sabe o momento do chega? Chega dessa vida. Chega de eu me sentir inferior, chega de eu ficar presa no meu passado, chega de eu sentir que eu não sou merecedora, chega de eu achar que eu não consigo, chega de eu achar que para mim não é possível, que não é fácil, que eu sou incapaz. Chega, você tem que estar nesse momento. No momento em que você fala, eu vou dar um jeito na minha vida, sim, tá? Então vamos lá. A limpezas terapêuticas, que é um treinamento de limpeza, de sessões de terapia, eu vou te explicar já, e as 20 primeiras que comprarem esse treinamento, as 20 primeiras que entrarem, né, que tiverem aí com o seu merecimento bem ativado, vão ganhar o Mulher Imperatriz, tá bom? Vão ganhar um treinamento que é para você, mulher, realmente se colocar no centro da sua vida, reconhecer os seus valores, reconhecer quem você é, reconhecer o seu merecimento. Eu já explico tudo direitinho para você. Vamos lá, vamos começar. Como está a sua vida nesse momento? Vai pensando aí nessas perguntas que eu vou te fazer e vê se você fala sim para alguma delas ou para mais de uma. Você se sente travada? Sabe, como se alguma coisa te puxasse para trás? Eu falo que é a rodinha do hamster, você fica rodando ali, ó. Por mais que você faça, por mais que você se dedique, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você ore, por mais que você tente. Às vezes você tá até fazendo terapia, né? Terapia convencional, tá, enfim, tá tentando fazer alguma coisa, não vai. Você fica travada, parece que tem uma coisa assim, ó, realmente te travando, realmente não deixando você avançar. Eu falo que é a rodinha do hamster porque ele fica ali, né? Fazendo um monte de movimento, mas sem sair do lugar. Então, você se sente travada, como se alguma coisa te puxasse para trás, ou te mantivesse aí, sabe? Você tenta ir, mas alguma coisa te puxa. Você tenta mudar, você faz curso, você fica repetindo afirmações, mas você tem uma sensação de um peso invisível, como se alguma coisa estivesse sabotando você em tudo. Como se você tivesse alguma coisa que você pergunta, nossa, o que, né? Eu joguei pedra na cruz, por que para mim não dá certo? Por que é tão difícil? Por que não tá dando certo? Você sente isso? Vai prestando atenção, tá? Por que parece que tudo desanda quando eu começo a me movimentar, né? Isso é muito interessante que às vezes acontece com as minhas clientes, né? Ah, eu fechei o processo de terapia, meu carro quebrou. Você já percebeu isso? Sobrou um dinheirinho no mês, o fogão, né? O gás acabou. Por que isso acontece? Existe um motivo, tá? Vou te explicar aqui agora. Vamos imaginar que você percebeu que o lugar que você está na sua vida não é legal. Você não quer mais estar aqui. E você quer ir para um outro lugar X. Esse outro lugar X você
tá mais magra, mais bonita, você ganha mais, você tem um relacionamento melhor. E aí você vai começar a fazer esse movimento daqui onde você tá até aquele lugar X. Daqui onde você tá até onde você quer chegar. Isso aqui é uma viagem. Concorda que quando você vai fazer uma viagem de carro, de avião, que seja, aqui nesse meio do caminho não acontece muita coisa. Não tem nada muito interessante acontecendo aqui. E pode acontecer até um desafio, né? De repente você vai fazer uma viagem de avião, o avião atrasa, o tempo fecha, você fazer uma viagem de carro, tem um acidente na estrada, não é? Coisas acontecem nesse meio do caminho. E o que a gente precisa saber? Como tornar o meio do caminho gostoso. Como que eu torno o meio do caminho esse deslocamento entre uma situação e outra, que é a mesma analogia de uma cidade e outra gostosa? Uma maneira da gente tornar uma viagem gostosa é viajar com outras pessoas, não é verdade? Viajar com amigos, a mesma coisa na sua mudança de vida. A forma de você deixar essa mudança mais fácil, mais prazerosa, mais divertida, mais certeira, é ter alguém para te guiar, é ter alguém com você no processo, tá bom? Faz sentido? Vai marcando aí o que você sente, o que você está vivendo, se você está passando por isso, tá? Vamos dar continuidade. Segundo, a gente perceber o que está realmente acontecendo na nossa vida e como que a gente pode mudar, quais são as nossas crenças, né? Porque os relacionamentos, eles mostram as nossas crenças. Então, quando você percebe que você está vivendo, principalmente padrão de relacionamento afetivo, muito parecido, muito repetitivo, ou dessas relações mais próximas, você precisa entender que alguma coisa que você acredita, e alguma coisa que você acredita não é que você escolheu acreditar, é que você viveu na sua vida, viveu na sua infância, né? Às vezes você nem lembra porque alguma coisa que aconteceu quando você era muito pequena, mas isso existe. Então aqui você está tendo essa percepção, essa clareza de que alguma coisa que está vivendo no seu relacionamento pode ser por conta da sua infância, tá bom? O que eu falo? Você muda de parceiro, mas a dor vem em outro rosto, né? Eu falo que a gente muda o cenário, muda o personagem, mas a situação continua a mesma. Você mudou de trabalho, você mudou de casa, você mudou você mudou a pessoa, mas a situação é a mesma. E uma coisa muito séria que acontece aqui são ciclos repetitivos em ondas sucessivas. Então, de repente, você tem um namorado que ele só não te respeita, mente, te engana, te trai. Aí termina esse relacionamento e pega outro, né? Começa com outro. Aí esse outro relacionamento, ele é pior um pouquinho, né? Essa pessoa grita com você, essa pessoa te agride verbalmente, aí você não toma uma atitude, não toma uma decisão, porque tem aqui, ó, ferida de abandono, rejeição, humilhação. Você não consegue terminar essa relação porque você se sente rejeitada, você tem medo do abandono, você tem carência. O que acontece? A onda sucessiva, aquilo fica pior, aquilo aumenta, a pessoa te agride, tá? Isso acontece muito, 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 muito. Chama ondas sucessivas. Vai vendo aí se você tá vivendo isso, tá bom? Aí você só atrai quem te diminui, quem te faz você se sentir invisível, quem não te trata como você gostaria, né? Terceiro ponto, que é muito comum nas mulheres hoje em dia, se sentir insegura e nunca boa o suficiente. Nossa, mulherada que faz procedimento estético a rodo e que vive carente, é isso aqui, ó. Faz procedimento estético para quê? Para se sentir mais bonita, mais segura, para atrair homens melhores. Mas é carente e atrai só o mesmo padrão. A gente precisa muito entender que muito mais alto do que a nossa comunicação visível, né? Do que você ser bonita, do que você se vestir bem, do que você ter formação em nível superior, ter uma boa casa, um bom carro, a nossa comunicação invisível fala muito mais. A nossa energia chega antes da gente nos lugares. Nossa energia é muito mais forte, ela fala sem a gente abrir a boca. Então, se você não se trabalhou internamente, a sua insegurança e você não se achou o suficiente é comunicado para os outros. Por fora você é segura, descolada, divertida, né? Por fora. Mas dentro você se culpa, se critica, se acha que você não é boa o suficiente, se compara, se sente inferior. Você está vivendo isso aí? Você se cobra tanto, mas parece que você nunca é bom o suficiente. Nunca tá bom.
Nunca tá bom. Eu me dedico, eu treino, eu trabalho, eu vou na igreja, eu tenho amizade, eu sou amiga, eu sou honesta, eu sou gente boa, eu sou divertida e nunca tá bom. Eu faço, né, procedimento estético e nunca tá bom. Já percebeu isso acontecendo com você? Às vezes com alguma amiga sua também, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo com você. Você tá sempre cansada, sem energia, sem disposição. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando a gente dorme, né, nosso corpo descansa, a gente tem que ter a nossa energia retomada. É para a gente ter no dia seguinte a nossa energia retomada. A gente, tá bom, aconteceu uma coisa muito ruim, aconteceu algo que realmente desgastou emocionalmente, desgastou meu físico, que eu fiquei 2, 3 dias ali cansado. De vez em quando é comum acontecer, né? Mas se você está sempre cansada, se você está sempre sem energia, sempre sem disposição, isso quer dizer muito mais sobre questões emocionais do que sobre cansaço físico. É muito importante você entender isso, tá? Maravilhosa. Se você vive cansada, sem foco, com insônia, sem memória, ansiosa e se sente mal no sentido de assim, não tenho sentido da minha vida, me sinto sem propósito, sabe? Não tenho motivo para acordar de manhã. Isso está muito mais relacionado com a sua questão emocional do que com questões físicas e onde a gente tem que trabalhar na emoção, na nossa emoção, tá? Muitas vezes isso é porque você está carregando a energia de outras pessoas, realmente achando que vai resolver o problema de alguém, ou, e principalmente, memórias antigas e dores antigas. Isso aqui é muito sério. A gente carregar traumas do passado, momentos que a gente não ressignificou, porque todo mundo vive situações desafiadoras. Todo mundo vive tristeza, traições, abandono, rejeição, frustrações. Agora, o que a gente precisa? É se libertar disso, é ressignificar exatamente isso. Ressignificar essas emoções ruins, né? Essas memórias ruins. Porque senão, sabe o que acontece? Pode ter acontecido com você. Você não resolve uma questão que você viveu, aí às vezes a gente que é mulher, tá vivendo uma situação desconfortável emocionalmente, a gente vai lá, come um doce, que é para aliviar, né, essa sensação. Faz uma compra, faz um procedimento estético, muda o cabelo. Quem nunca? Aí não resolveu a questão emocional, só trouxe uma sensação falsa de alívio. Aí teve outra questão emocional, outra, porque assim, a vida da gente tem um monte, né? Aí sabe o que acontece quando o teu corpo não aguenta mais? Que o organismo não aguenta mais, acontece uma coisinha deste tamaninho e você explode. Já aconteceu com você? Aí às vezes você explode com uma pessoa que está conhecendo que não era com ele, e aí o cara some, e aí você ainda fica se sentindo culpada, mais uma emoção para você trabalhar. Então a gente precisa tomar muito cuidado e cuidar das nossas emoções de verdade, tá? Aí você fica com aquela sensação de eu não sei o que acontece, tem algo pesado em mim, eu tô sempre cansada, eu tô sempre fadigada, eu tô com estafa. É porque precisa cuidar da parte emocional, tá? Não adianta só cuidar do físico. Precisamos cuidar da nossa parte emocional também. Uma outra coisa muito comum que acontece com a mulherada. Eu não sei quem eu sou de verdade, uma falta de autoconhecimento, de autopercepção. Eu falo que a gente precisa ter pelo menos os nossos 5 valores muito bem definidos. Você conhece seus 5 valores? Você sabe qual é a sua estrela de valores? Por exemplo, valor família, espiritualidade, liberdade, desenvolvimento pessoal, amizade, tá? Você precisa ter a sua estrela de valores muito bem definida, porque isso vai te ajudar a tomar decisões e saber quem você é, saber o que é realmente importante para você. Uma coisa muito séria, e isso aqui é por conta de ferida de rejeição lá da infância. Você se molda para agradar os outros. Você morre de medo de alguém não gostar de você. Você morre de medo da rejeição. Então você se molda para agradar, para caber, para ser notada, para ser aceita. E quem é você? Não se engane. O amor de todas as pessoas do mundo não é suficiente para suprir a falta de amor que você tem por você. Se você não se ama, se você não se reconhece, se você não se aceita,
Não adianta, todo amor do mundo não vai ser suficiente. Ninguém pode suprir o amor que é seu por você. É de dentro para fora. Nada, nem ninguém, tá? E deixa eu te lembrar que até o último dia da sua vida é você quem vai estar com você. Como vai ser? Se você tivesse anulado a vida inteira, se você não conseguir ficar com a sua própria companhia, se você não conseguir se amar, se admirar, se respeitar, porque você passou a vida inteira se anulando, sem saber quem você era, carregando mágoa, como que vai ser, tá? Lá no fundo você se sente uma mulher incrível, você sabe que você é uma mulher incrível, mas você está sufocada pela culpa, pelos traumas, pela autoanulação. Pelo amor de Deus, ninguém tem que viver isso, tá? E aí você vive com medo, mas e se eu for o mesmo e se as pessoas não gostarem de mim? E se me posicionar e as pessoas se afastarem? Se eu falar que não e essa pessoa não quiser mais ser minha amiga, não é melhor? Então você prefere ter relações superficiais, relações que são só por comodismo, relações que são só para falar que são amigos seus, companheiros seus, do que ter uma relação verdadeira, do que ser autêntica, do que se respeitar? Você prefere ter do seu lado pessoas que não te respeitam, que só te usam, do que aprender a gostar da sua própria companhia? E aprender a atrair pessoas que vão te amar, te respeitar por quem você é, tá? E aí a gente tem aqui as 5 feridas da infância. Todos esses desafios que a gente vive na nossa vida é por conta da nossa infância. Os nossos pais fizeram o melhor que puderam, mas eles falharam, porque são seres humanos, tá? E aqui existe, estudado, né, pelo Freud, por tudo, né, psicologia, psicanálise, terapia, enfim, 5 feridas, que são dores emocionais que quando a gente não cuida, a gente vai levando pela vida. E a gente vai reproduzindo nos nossos relacionamentos. É muito sério isso, tá? As 5 feridas são rejeição. Vê aí se você não morre de medo da rejeição. Abandono. Medo do abandono, medo de ser trocada. Se você é filha mais velha, se você tem irmão mais novo, irmã mais nova, é muito provável que você tenha muito ferida de rejeição, abandono e injustiça. Mas muito. Porque se você não tinha 2 anos, 3 anos, quando seu irmão chegou, seus pais precisaram parar de dar um pouco de atenção para você para dar atenção para o seu irmão, para sua irmã. Você, criança, que estava acostumado ali com a atenção exclusiva do pai e da mãe, sentiu isso como uma rejeição e abandono. E aí depois começam as injustiças, né? A briguinha, foi fulano que fez, foi fulano que não fez, aí defende um, e aí defende outro, e inevitavelmente tem uma injustiça nesse meio. Então, muito provavelmente você tem essas feridas. Muito provavelmente, se você é filha mais velha, você não se sente merecedora de amor exclusivo, porque chegou outra pessoa que roubou o seu amor, né? Roubou entre aspas. Isso tudo é interpretação da criança, tá? A gente, como adulto, precisa ressignificar. E a gente ressignifica através de terapia, tá bom? Então, você tem essas 5 feridas, que não se limitam à infância. Quantos de nós sentimos isso na vida adulta? Né? Não nos sentimos abandonados algumas vezes, rejeitados, injustiçados, humilhados, traídos. Não se limita à infância. Nossa vida adulta vai reforçando essas feridas. Por isso que a gente precisa cuidar. Então, a gente continua criando crenças e vivendo essas emoções. Então, a gente precisa cuidar o tempo todo das nossas emoções. Eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? Nós precisamos cuidar o tempo todo das nossas emoções. E eu vou fazer uma analogia aqui, bem boba. O que é mais importante? Você visitar o dentista uma vez a cada 6 meses ou você escovar seus dentes todos os dias? O que é mais importante? Você fazer um faxinão na sua casa uma vez por semana ou varrer, né? Dar uma varridinha, principalmente quem tem animais vai me entender. Dar uma varridinha na sua casa todo dia. Não tem mais importante, concorda? Os dois são importantes. A mesma coisa com a nossa parte emocional. O que é mais importante? Você ir na terapia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou você cuidar das suas emoções todos os dias? Não tem mais importante. A gente precisa cuidar das nossas emoções todos os dias. E por cuidar das emoções, o que eu quero dizer é
fazer terapia. É fazer terapia. Agora a questão é a seguinte: quem tem dinheiro para pagar terapia todo dia? Quem tem dinheiro para ir numa terapeuta todos os dias? É muito difícil. Eu mesma não tenho. Você tem? Todo dia ir lá, vamos falar a terapia mais barata, R$ 120 hoje em dia, 125. Você tem dinheiro para ir uma terapia barata e boa, né? Você tem dinheiro para ir todo dia lá, R$ 125 para terapia? Nós não temos, né? Foi por isso que eu pensei numa solução maravilhosa, porque o nosso mundo ele é o quê? Movido por problema e solução. Tudo tem problema e tudo tem solução. E a solução que eu criei foi limpezas terapêuticas. Deixa eu beber uma água aqui. O que acontece, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós conhecemos alguns tipos de terapia e outros não. Existem diversos tipos de terapia hoje em dia, graças a Deus, né? Centenas, não dá nem para a gente acompanhar, tanto que tem. E existem terapias que você precisa do terapeuta ali com você, conversando com você, que são o Ilumine que eu faço, a sessão de Theta Healing que eu faço. E existem outras terapias que você pode assistir a sessão gravada. EFT, desprogramação neurobiológica, meditações, né? Algumas sessões de PNL. Você tem o mesmo efeito. Olha que incrível, o mesmo efeito assistindo essa sessão gravada. E o que é o benefício da sessão gravada? É que você paga bem menos. Porque você não está ali com o tempo do terapeuta para você, entende? Você tem suporte, você tem acompanhamento, você tem toda a explicação, você tem um terapeuta na palma da sua mão para você fazer a sessão assim que você tiver o desconforto. Então, sentiu um ataque de raiva hoje. Você já sabe que você não pode ficar acumulando isso, colocando debaixo do tapete, comer uma guloseima e fingir que nada aconteceu, correto? Você precisa ir ali cuidar dessa sessão, cuidar dessa emoção. Então, você entra no Limpezas Terapêuticas, olha ali nas sessões, vê sessão de raiva, clica na sessão de raiva e faz essa sessão. É tão maravilhoso desse jeito, tá? EFT é o quê? Técnica da liberação emocional. Sabe esses vídeos que a gente vê na internet que as pessoas estão fazendo aqui? Apesar dessa rejeição, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me liberto dessa rejeição. Desde quando ela surgiu, a rejeição que eu senti na minha infância, e vai batendo assim, pontinhos. Esses pontinhos não são por acaso. São pontinhos da acupuntura. E quando eu toco nesses pontinhos, eu ativo esses meridianos de acupuntura que vão ajudar a liberar emoções. EFT é técnica da liberação emocional, Emotional Freedom Technique, técnica da liberação emocional. É incrível, é incrível. Dentro do Limpezas Terapêuticas, eu criei para você uma tabela de emoções. Então, você vai, por exemplo, fazer a sessão de raiva. Você vai pegar essa tabela de emoção, você vai colocar a nota que você dá ali para raiva. Então, coloca ali. Hoje eu tô com raiva 9. Aí você faz a sessão. E aí você terminou a sessão, você coloca nota. Agora eu terminei a sessão, fui para 7. Você consegue perceber na hora as suas emoções sendo trabalhadas. É incrível, tá? Então tem FT, desprogramação neurobiológica. A desprogramação, ela é uma técnica que trabalha tanto as nossas crenças quanto as nossas emoções. Ela, você não precisa fazer batidinhas, tá? O que acontece dentro do limpeza, gente? Eu explico tudo da sessão. Por exemplo, o EFT, que tem os pontinhos, eu vou te falando exatamente quais são os pontinhos, onde é o pontinho, tá? Tem um mapa ali para você não ficar em dúvida. Será que é aqui? Será que é mais para cima? Será que é mais para baixo? Tem um mapa todo ali direitinho. A desprogramação, a mesma coisa. Só que a desprogramação basta você ouvir. É diferente o método de atuação da técnica, tá bom? Tem meditações lá também, limpeza com fogo, meditação para limpeza de vínculos energéticos. A gente que é mulher tem uma facilidade para criar vínculo com as pessoas e para manter esses vínculos que é absurda. Então tem sessões lá para limpeza de vínculos, tá? Um monte de coisa.
Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e aí aonde você estiver, você vai poder assistir a sessão. As sessões são rápidas, as sessões são direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, que eu não gosto de enrolação, tá? Vocês estão vendo aqui. Então eu vou falar aqui para você alguns depoimentos que eu já tive do limpezas terapêuticas, tá bom? Então olha aqui, ó. Você não tem ideia das coisas que mudaram na minha vida com menos de um mês. Menos de um mês. Transformar sua vida não é difícil, você só não tem a técnica ainda, tá? É fácil, você só ainda não sabe como. E eu devo isso à sua dedicação, às limpezas terapêuticas, às lives, ao tarô. Essa menina aqui, ela comprou limpezas terapêuticas e aí ela terminou um relacionamento. Então ela fala assim, me deram uma bica sim, mas foi o rumo que eu mereço. Eu fui do 0 ao 100 em um mês. Olha isso, gente. Imagina um mês sua vida mudar. Um mês sua vida é do 0 ao 100. Ela conseguiu trabalho, conseguiu um outro relacionamento. Foi incrível as transformações dessa moça. Conheço ela. Aí aqui ela coloca, sim, as limpezas são mágicas, estou realmente satisfeita com os resultados. Voltei a me exercitar, me alimentar bem, me empenhando na realização do meu sonho, cuidando da minha mente e das emoções, o foco voltou para o corpo. Olha que incrível. Tem mais, tá? Aqui eu tinha umas alunas e eu mandei uma mensagem para elas perguntando como elas estavam antes do limpezas e como elas ficaram depois do limpezas. E olha aqui, antes faltava alguma coisa que me impedia de focar em qualquer coisa que eu quisesse, seja emagrecer, meditar, estudar. Eu me sentia fraca, fútil, preguiçosa, triste. Olha essa outra aluna. Questões do passado, não resolvidas na infância, na vida adulta também. Crenças limitantes, crise com relação à minha profissão trabalho, que impacta na minha autoestima, problemas para desenvolver projeto, falta de disciplina, vida financeira complicada. Como que ela se sentia? Faz eu me sentir incapaz de resolver meus problemas, travada, desanimada, com dívidas ou dinheiro contado para as contas e nada mais. Não vendo perspectiva de crescimento. Olha como elas estavam antes, de repente você também está assim, tá? Mais alunas aqui. Não me reconhecia, não lembrava do que eu gostava, perda de identidade, problemas no relacionamento e não saber lidar, filha com depressão. Ela se sentia triste e estagnada. A outra, falta de autoestima, sensação que nada acontecia na minha vida, que eu vivia círculos e círculos, que a minha vida não ia para frente, sempre empacava. Lembra que eu falei para você lá no começo? Primeiro problema da maioria das mulheres é esse mesmo, gente. Não é só com você, tá bom? Me sentia péssima, perdedora, vivia pedindo desculpas sem nem ter feito nada de errado. Como que essas mulheres ficaram depois do limpezas? Ó, depois que eu comecei a fazer as limpezas, me sinto eu mesma. Como que mesmo eu com 40 anos não sabia quem eu era realmente. É uma descoberta. Parece desafiador, mas é libertador. Como que ela estava se sentindo? Autoconfiante, comprometida consigo mesma, consegue olhar no espelho e ver que ela é linda e única. Olha que incrível! Que incrível! Como ela é autêntica, como ela é curiosa, como ela gosta de aprender. Como eu consegui me olhar no espelho e dizer para mim mesma, eu sou merecedora de tudo que há de melhor. Olha que lindo! Aí ela escreve, isso é impagável. E é impagável mesmo. É impagável mesmo. E o melhor de tudo, gente, eu vou falar para vocês o preço já já, tá? Do Limpezas Terapêuticas, ele é muito, muito barato. Você tem acesso a mais de 40 sessões, ele é muito barato. Outra aluna, mesmo tendo terminado um relacionamento durante o treinamento, de certa forma também porque deixei de acertar certas coisas que já sabia que não fazia parte do que eu queria para mim, me sinto cada vez melhor, mais capaz, mais focada, mais calma, mais magra. Olha que incrível. O corpo é um reflexo das nossas emoções, tá? Tem que trabalhar as nossas emoções. Ela começou a ter foco, autoestima e calma. Opa. Outra aluna. Me sinto confiante, fui em busca de quem sou, estou bem mais equilibrada e bem mais produtiva. Como é que ela ficou? Se reencontrou, colocou limite nas situações e pessoas, está se tornando mais segura e decidida. Olha que incrível. Agora, hora outra. Fiz poucas até o momento, olha que incrível isso.
mas me deram uma sensação muito boa de leveza, clareza de pensamento, sensação de ter tomado uma injeção de ânimo. Poucas sessões. Estou diferente, me policiando mais com relação aos meus pensamentos, fazendo os exercícios para acionar a lei da atração ao meu favor. Voltei a ler, seleciono melhor minhas leituras. Não posso negar que estou diferente. Muito se deve, ela falou que era a ter começado a me seguir, né? Porque ela me achava muito disciplinada. E aí, meus amores, você tem, olha as sessões que tem lá dentro, tá? EFT para insegurança, para dinheiro, para escassez, para falta de confiança, para medo, para abandono, para rejeição, para ansiedade, para angústia, para mágoa, para baixa autoestima, para culpa, para raiva. Tudo isso está lá dentro, gravado para você acessar sempre que você quiser. Só que é muito importante você fazer todas na ordem que está lá, porque é a ordem dos chakras, é tudo pensado para ser o mais rápido para você os resultados, tá bom? Desprogramação neurobiológica, que também temos lá, para dinheiro, para relacionamento, autoestima e poder pessoal, amor incondicional, manifestação, intuição, conexão com Deus, causas emocionais do sobrepeso e um bônus de uma desprogramação neurobiológica para sobrepeso, tá? Tudo isso lá dentro já, fora as meditações que eu acabei nem colocando aqui. Até domingo, as 20 primeiras que comprarem limpezas terapêuticas vão ganhar meu outro curso para mulheres, que é o Mulher Imperatriz, tá? Dentro do Mulher Imperatriz, você tem 9 sessões de limpeza específicas para pai, mãe, relacionamento e você mesma. Você tem lá também um desafio de valorização, que são 7 dias de mudança de autoimagem. Você tem a avaliação dos 10 pilares. Existem 10 pilares que toda mulher que ocupa o centro da sua vida, toda mulher poderosa, segura, confiante, magnética, tem que ter, tá? Entre eles estão autorresponsabilidade, sonhos, leveza, vida apaixonante, amor próprio. Eu te ensino o que é amor próprio de verdade. Sabedoria, conexão com Deus, inteligência emocional, eu te ensino. Você vai trabalhar a inteligência emocional lá. Então, primeiro você vai avaliar, depois você vai descobrir como construir esses 10 pilares. Esse treinamento, ele é incrível. Ele é absurdo de maravilhoso. Ele custa hoje R$200. Você vai ganhar ele. O seu bônus vale R$200, tá? E quanto que é o limpezas terapêuticas? Jura, menos de um lanche por mês. Você vai ter acesso vitalício, ou seja, para sempre, para esses 2 treinamentos, tá? Você vai ter acesso para sempre para esses 2 treinamentos. E são só 12 parcelas de R$41,06, menos de R$1,36 por dia, tá? Se você tiver qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para você. Eu vou colocar aqui na descrição também o link para você poder adquirir. As 20 primeiras ganham o Mulher Imperatriz. Não perde essa oportunidade. A sua vida vai mudar quando você cuidar das suas emoções, quando você trabalhar suas emoções, quando você se libertar do seu passado. Nunca negligencie a sua parte emocional, tá bom? Tudo isso que a gente falou aqui tem a ver com a sua vida e eu tenho certeza que assim como essas alunas transformaram a vida delas, você também vai transformar a sua. Basta você ter acesso a limpezas terapêuticas. Eu tenho 100% de certeza que é isso que você precisa agora na sua vida. Então, clica no link aqui embaixo e aproveite para ter limpezas terapêuticas por 12 de R$41,06 e ganhar o Mulher Imperatriz sendo uma das 20 primeiras, tá bom? Qualquer dúvida me chama, um beijo.